treinamento. Queria agradecer ao Dr. Sil, né, por estar presente no nosso evento. Dr. Sil, ele é advogado da União, pós-graduado como especialista em Direito Público, membro do Comitê Estadual de Saúde em Minas Gerais, do Conselho Nacional de Justiça. Lotado na Procuradoria da União em Minas Gerais e é o nosso representante hoje da Associação Nacional dos Advogados da União, que é uma das entidades que colabora com o IFC. Dr. Sil. Boa tarde. Realmente é um prazer estar aqui em São José. Meus pais, fui criado em Lima Duarte e tive que sair cedo de casa para 14 anos para fazer o segundo grau no Juiz de Fora. E fui militar do Exército durante 12 anos, fui oficial do Exército, já rodei um pouco, tive em alguns lugares, e na AGU entrei em 2005. Eu inicialmente fui para Brasília e depois fui transferido para Belo Horizonte. A Advocacia Geral da União, ela, apesar de defender, né, a gente usa o termo defesa da União, é uma advocacia de Estado, não é de governo, então a gente não depende, dependendo do governo que estiver lá, a gente faz uma advocacia do Estado brasileiro. Então a gente faz a defesa em juízo, tanto do Poder Legislativo, Executivo e do Judiciário. E, tendo em vista essa grande atribuição, a gente ficava numa posição muito passiva, ou seja, as pessoas ingressavam com a ação na Justiça e a gente só fazia a defesa da União. De 2009, 2010 para cá, o ministro Toffoli, que hoje é até ministro Supremo, até eu acredito por ter vindo, ele era advogado privado, veio com outra visão e ele começou a implantar na AGU uma advocacia mais proativa também. Então, além de defender, criou-se um grupo de combate à corrupção e eu tive a grande felicidade, já estando lotado em Belo Horizonte, eu participei do primeiro grupo de divisão interna, que a gente chamava de GPCC, chama de GPCC aqui, que é o Grupo Permanente de Combate à Corrupção. O que esse grupo hoje faz dentro da AGU? A gente ingressa com ações que vêm do TCU, porque antigamente o TCU aplicava multa, o TCU só aplica multa, o TCU não executa a multa. Né? O TCU fazia auditoria, descobriu uma irregularidade e aquilo só ficava lá parado, ninguém executava. O DENASUS, né, faz auditoria, a CGU faz auditoria, mas são órgãos fiscais, não tem poder de execução na Justiça. O Ministério Público, às vezes aparece, prende, quadrilha tal. O Ministério Público não executa o prejuízo. Alguns vão presos, poucos, né, que infelizmente a parte penal nossa no Brasil é para poucos, e o dinheiro ficava para lá. Então várias vezes a gente falava assim, prendeu, mas e o dinheiro desse cara? Ficava lá 2 anos preso, depois ia viver as maravilhas aí nos paraísos fiscais e paraísos nos resorts da vida. E uma satisfação grande nossa, só para dar um exemplo, porque tem exemplo diário, mas esse ficou marcante dentro da carreira, no final do ano passado, o ex-senador Luiz Estevam, lá de Brasília, procurou a Advocacia Geral da União e fez um acordo daqueles vídeos do TRT e devolveu para a gente em dinheiro, o governo brasileiro devolveu 450 milhões de reais. Uma outra, eu estava até comentando com a Jovita agora, uma outra ação interessante que essa oportunidade de ingressar foi a ação mais emblemática que eu entrei com vários, do Sanguessuga, do DENASUS, mas teve um caso do anel rodoviário em Belo Horizonte, que foi interessante, com um advogado, na época, quando foi feito o anel ainda, muito tempo, um advogado ingressou com uma família para pedir indenização e tinha um procurador na época do extinto DNR, que fez um conluio, fez um acordo. Esse procurador é famoso, a gente tem várias ações do Brasil inteiro contra ele, e esse procurador, esse advogado da parte, é um senhor bem de idade, eu nem conheci, que foi um colega meu que pegou essa ação. Esse procurador, esse advogado procurou a AGU e quis pagar 2 milhões da dívida que a gente estava executando, que ele falou que queria morrer em paz, que ele já estava terminando a vida dele, tinha deixado um escritório muito grande em Belo Horizonte para os filhos e para os netos.
e que ele não queria ver o nome dele envolvido como réu naquela ação. Então eu estou fazendo só essa, antes de começar a falar propriamente dita judicialização aqui da saúde, né, que hoje tem esse papel e eu acho de suma importância o que está sendo feito aqui, né, a gente vê atores de vários órgãos da sociedade, né, que se a gente não cobrar, se a gente não for atrás, vai ficar só um comentário que fez, né, a gente sempre jogando a culpa para o outro, né, como o Toninho aqui falou, às vezes a pessoa chega e fala, né, por que o prefeito não fez isso, por que o vereador não fez isso, por que o juiz não fez isso, mas a gente não quer fazer a nossa parte. E dentro dessa ideia até que ele falou, que ele comentou que ontem eu vi, até interessante que a palestra hoje, o tema é esse, e uma grande coisa que veio dessa... O pessoal está ouvindo bem? Não precisa usar o microfone. Está ouvindo bem? Uma questão boa que teve ontem no Jornal Nacional, que frisa bem a introdução da palestra aqui. O que aconteceu? O CNJ, essa questão de judicialização da saúde, chegou a tal ponto que o CNJ resolveu preocupar, o Conselho Nacional de Justiça preocupou porque viu que a justiça ia parar. Né? E a justiça ia parar por quê? Tem muita defasagem para a sociedade, do serviço de saúde, né, do serviço público em geral. Mas o que aconteceu? Hoje, nós temos visto nossos operadores, principalmente jurídicos, né, o pessoal da magistratura, não sei se empolgaram de ver que até pouco tempo a gente, o Jornal Nacional, metade do Jornal Nacional era só aparecendo a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Acho que o Judiciário ficou um pouco enciumado e está querendo aparecer também nos 15 segundos de fama na Rede Globo. Então ontem foi impressionante que na hora que o Congresso, que é um poder legítimo também, quis fazer uma alteração, quem que a gente vê lá no Jornal Nacional? Duas figuras proeminentes do Supremo que adoram aparecer no Jornal Nacional, e a Globo já vai diretamente a eles, porque sabe que eles vão falar. Então apareceu lá o senhor Gilmar Mendes, né, o senhor Marco Aurélio falando, já brigando, esbravejando. Eu acredito que, como o Toninho falou, não pode ter ingerência de um poder pelo outro, mas também não pode o Supremo, né, que antigamente achava que mandava em tudo, tem que ter limites. Né? A nossa república, ela tem pesos e contrapesos, né? Tem um poder fiscalizando o outro, que se a gente colocar um poder moderador, voltar um soberano que fala para todo mundo o que tem que fazer, vai virar uma bagunça e ninguém é dono da verdade. Então, dentro da ideia nossa, como eu falei, eu no ano de 2011 eu participei desse comitê, que é um comitê que me deu uma chance de conhecer um pouco mais do SUS, né? Que a gente às vezes que atua na área jurídica ou em outras áreas que não é da área da saúde, a gente às vezes só ouve falar e que nunca às vezes precisou de usar o SUS, ou usou e nem sabe que usou, né? Que eu acredito que todos nós aqui já usamos algum dia o serviço do SUS e nem sabíamos que o SUS, que aquele serviço era do SUS. Então eu tive a oportunidade de conhecer melhor o SUS. E o que tem acontecido hoje, dessa questão da judicialização, é que ficou muito mais fácil para o cidadão procurar o balcão do judiciário, porque foi criado o juizado especial em boa hora, mas o pessoal não está sabendo usar. Então o que a gente tem recebido, tanto na União, quanto a gente tem contato com os procuradores dos estados e das prefeituras, dos municípios, é que as pessoas, ao invés de buscar os direitos, procurar os direitos nos locais corretos, estão mais facilitados de ir à justiça. Né? Chega num balcão lá da justiça, hoje o juizado não precisa, nessas causas, por exemplo, de medicamento, não precisa de advogado, faz-se lá um pedido, tem um balcão já lá, e é propriamente um balcão que a pessoa chega e faz o pedido de medicamento. Em Belo Horizonte, nós já plotamos que já existe até uma máfia, podemos usar esse termo pesado, que é de máfia, da indústria farmacêutica, que tem já toda uma rede, né, e médicos que infelizmente receitam aquele produto, né, já chegam lá para a gente já vê a petição inicial, a peça que vem pedindo o medicamento já está pronta para todo mundo, não tem um diagnóstico explicando o que é. Uma outra coisa grave que isso o Supremo tem ajudado até, a jurisprudência do Supremo, nesse caso, ela ampara um pouco a gente, que são os remédios que não são aprovados pela Anvisa. A ganância chega a tanto que a gente vê vários remédios que ainda não estão sendo aprovados aqui, não tem um estudo da eficácia, o laboratório começa a patrocinar os profissionais médicos,
os profissionais começam a receitar aquele remédio, fala para procurar, né, já tem cartãozinho. Tem casos de estados que a Defensoria Pública já deixa no pronto-socorro, até para valorizar a instituição, a gente já tem conhecimento disso, deixa cartão da Defensoria Pública para o pessoal procurar, então já sai dali com a receita daquele medicamento, com o cartão grampeado, e no final da história, isso é, às vezes, do lado do cidadão, resolveu o meu problema, mas esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, que hoje, que grande coisa que acontece no Ministério da Saúde hoje? O SUS, como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecer, existem dentro do sistema, né, que o SUS é um sistema, tem as competências, competência federal, tem a competência comum, depois competência federal, estadual e municipal. Então, se alguém aqui souber, igual a Jovita, que é do DenaSUS, me perdoe, mas eu acredito que a maioria, como eu, não sabia. A competência do município é que é para fornecer o medicamento. O município recebe esse dinheiro do fundo, né? Existem fundos, fundo municipal, fundo estadual e fundo nacional de saúde. Então o município recebe essa verba, o estado, supletivamente, aonde o município não tiver aquele medicamento, por ser um medicamento um pouco mais detalhado, especial, ou de um custo mais elevado, o estado entra supletivamente. Em alguns casos, remédios estratégicos, eles são patrocinados pela União, mas lá no Ministério da Saúde, diferentemente do município, diferentemente do estado, não se tem um órgão, um depósito para comprar medicamento. Então, uma estrutura que teve que ser montada depois dessa judicialização da saúde, montou-se uma estrutura no Ministério da Saúde só para comprar medicamento. Por quê? Porque nós não tínhamos lá um depósito, chega o mandado judicial na Procuradoria, a gente tem que oficiar o Ministério para mandar cumprir. O Ministério antes só tinha as repartições lá burocráticas, para repasse de dinheiro, para planejamento, etc. Hoje o Ministério teve que criar uma estrutura para comprar medicamento. E qual é esse grande problema que está acontecendo, e a judicialização da saúde está criando um grande entrave para a gente, por causa dessa mudança de rotina que o Ministério não foi feito para isso. Hoje, para os senhores terem ideia, o medicamento que vai ser comprado no Ministério, ele não pode ser mandado em transportadora comum. Então o Ministério, e com a urgência que o juiz determina, alguns juízes determinam aí 48 horas, 24 horas, o máximo que a gente pega aí é fornecer em 10 dias, não passa de 10 dias. Então o medicamento vem com transporte aéreo, o medicamento ele tem que ter um seguro, porque a companhia aérea não aceita mandar o medicamento sem seguro. Para comprar o medicamento tem que publicar no Diário Oficial cada compra, só da publicação no Diário Oficial. Eu peguei e trouxe um número aqui que um amigo meu lá do Ministério mandou, para os senhores terem ideia, só com um gasto da imprensa oficial é 113 para comprar cada medicamento. Depois tem um gasto com transporte, só olha que ele colocou para mim aqui, no ano de 2011, nós gastamos só com transporte e com seguro 1.600.000 para mandar medicamentos para as residências. E eu participei de vários processos que eu atuei como procurador da União em Belo Horizonte. A pessoa recebia o remédio dos 3 entes. Os juízes em Belo Horizonte, juízes federais, mandavam os 3 entes cumprirem, o município de Belo Horizonte, o Estado e a União, e chegava aquela intimação ao mesmo tempo, sob pena de multa e sob pena de prisão do gestor, no caso do ministro da Saúde, do secretário de Estado e do secretário do município. O que acontecia? Chegar na Procuradoria, a gente tinha que fazer um parecer falando que era para cumprir e mandava cumprir, até tentar suspender aquela coisa. Várias foram as vezes que o município comprou, mandava entregar na casa da pessoa, o Estado manda aqui em Minas, eles mandam pelo correio, e chegava depois o transporte aéreo que a União mandava. E a pessoa vinha, às vezes na audiência que a gente tinha de conciliação, o juiz perguntava, a pessoa falou, esse remédio só usei um mês, que eu não me adaptei com ele, o resto está lá em casa. Quer dizer, isso a pessoa, às vezes humilde ali, de boa índole, falava isso. Outras pessoas que poderiam até estar pedindo remédio, né, para vender esse remédio, para usar em outra finalidade. Então a grande hoje questão da judicialização está sendo essa, nessa duplicidade de cumprimento, nessa triplicidade até de cumprimento, porque as pessoas ingressam contra a União, contra o Estado e contra o município. Então, na verdade, no intuito aqui da palestra da Caravana da Cidadania, eu acho importante para a população buscar o direito,
né, pedir o medicamento, primeiro, ver se na cidade realmente não tem, né, porque muitas vezes, isso eu participei de várias audiências assim, o município, estou dando exemplo, por exemplo, de Belo Horizonte, o município tinha um medicamento para fornecer e a pessoa não ia no lugar certo para buscar, né, às vezes o órgão que ela tinha que buscar é longe da casa dela, fica mais fácil às vezes dela ir na justiça e receber o produto em casa. Então hoje a questão no município, ainda mais aqui em São João del Rei, que tem a gestão plena, né, aqui em Minas Gerais são 52 municípios que tem gestão plena, e São João del Rei é um dos que recebe essa gestão plena. O que é a gestão plena? O governo federal ele passa dinheiro diretamente para o município. Né, com os demais 780 e poucos municípios de Minas, não, tem que vir do governo federal, passa para o Estado e o Estado faz uma conta e distribui para cada município. Aqui em Minas, tendo em vista o tamanho do Estado, o SUS, como é um órgão, um sistema que tem votação dos 3 entes, mas da sociedade definiu-se que aqui em Minas, em outros estados também tem, mas aqui é o estado que tem mais municípios com gestão plena. Né, tem municípios aqui, como São João del Rei recebe de fundo a fundo, então vem direto da União para São João del Rei. Então eu acredito, não conheço a realidade da cidade aqui, né, não tive como apurar isso, mas eu acredito que aqui esses remédios, tanto de alta, média e baixa complexidade, né, o município aqui teria que ter todos esses medicamentos. E o que isso tem a ver com a judicialização da saúde? Aqui em São João del Rei existe a vara da Justiça Federal, né, que é responsável pelas ações da União. Mas existe também o Fórum da Justiça Estadual. Quer dizer, se ingressar com a ação somente no Fórum da Justiça Estadual, para o município dar o remédio e supletivamente o Estado, esse remédio não vai vir em duplicidade. Porque como é supletivamente para o Estado, na Justiça Estadual, eles quando condenam, eles mandam o município dar o remédio, se o município não entregar, vem o Estado supletivamente dar. Já na Justiça Federal, quando vai entrar na Justiça Federal, o juiz só aceita a ação se a União tiver como regra. E quando chega na Justiça Federal, inverte a cadeia. Então o juiz condena os 3 juntos, né, e aí vem todo mundo fornecendo. É diferente do Estado, que o juiz primeiro determina que o município entrega. Porque o juiz está atuando direto naquele município, né, e aí ele condena o município ali a entregar o remédio. Então, como eu estava falando com os senhores aí, existem essas 3 atribuições, né, os serviços são de atenção básica, né, que começam nos UAS, UBS, né, tem vários nomes que cada época está com um nome. Depois tem a média complexidade e tem a alta complexidade, que mais no final aqui a gente vai comentar, até para outro estado pode se encaminhar os pacientes. A direção do serviço do SUS, tem uma direção nacional, que é da União, que é mais para editar normas e dar esse suporte, né, de orientação. A estadual, que além dessa parte normativa complementar, ela tem também, suplementarmente, competência para ajudar o município. E o município, que é o que está mais próximo ali do cidadão, é o que, na figura do SUS, é o que tem que fornecer medicamento, né, prestar o primeiro atendimento em pronto-socorro. Aí depois, é o caso de internação. Vai internar o paciente, é caso de internação, aí sim, ele vai entrar aqui em Minas. Tem um sistema que é o SUS Fácil, né, o gestor da saúde municipal vai ingressar nesse SUS Fácil e vai fazer o pedido do leito. E aí é todo um sistema que tem, se a cidade não comportar, não tiver leito para esse paciente, vai para um outro polo maior, que é o polo da macro-região. E a oportunidade, a grande oportunidade que eu tive de ver, é que o SUS, a norma dele, o sistema, é um sistema inteligentíssimo. Né? E o Brasil, não há no mundo país do tamanho do nosso, um sistema de saúde igual ao nosso, tudo gratuito. Existem outros países que têm, mas são países que são menores do que o estado de Sergipe. Então o SUS é um sistema inteligentíssimo. Muito dinheiro vai para o SUS. O grande problema nosso, que é o foco aqui da caravana da cidadania, que a gente vê, é justamente o mau uso, a falta de fiscalização e a falta de participação popular. É que uma das grandes coisas que tem na norma do SUS, tanto na lei quanto no decreto que foi editado agora em 2011,
reformulando o SUS, toda hora a gente vê que tem que ter participação de conselhos, da comunidade, só que infelizmente a gente às vezes passa uma vida na cidade e a gente não se interessa. Não sei se foi o Toninho ou se foi você que falou, sobre essa oportunidade que se tem, né, até o senhor que é vereador em outra cidade, né, é uma coisa interessantíssima. Acredito que a sua população lá deva estar muito feliz, porque é difícil ver isso hoje. Não, o senhor sair de um outro lugar para vir aqui, as pessoas às vezes da cidade têm essa oportunidade, vem o pessoal de Brasília, né, a gente que vem de outro lugar para tentar falar, aí o pessoal não quer participar. Aí na hora de encontrar na pracinha ali, falar uma bobagem, tá gastando isso errado, mas tá gastando errado por quê? Por que você não vai lá perguntar? Né, a gente até achei interessante ali, comentei com o Diego, o pessoal tinha que saber que o dinheiro público é da conta da gente, sim, é da conta de todo mundo. Né, eu tenho que saber por que esse dinheiro está sendo gasto. Eu tenho que saber por que o SUS não está funcionando, por que o SUS não me dá isso. Porque se fosse um contrato particular, a gente compra um carro, compra uma roupa, se a roupa vem rasgada, vem sem botão, eu vou lá na loja e crio problema. Agora, por que com o dinheiro público a gente não faz isso? Né? Porque se eu fizer isso, eu vou me queimar com aquele político. Não, ele é bonzinho. Não vou lá no juiz falar para ele dar a sentença, não, porque senão o juiz vai ficar bravo comigo. Né? Aqui mesmo, a cidade de São João do Rei, uma cidade grande, quer dizer, tem essa universidade aqui. Cadê os atores públicos da cidade? Né? A gente não vê, se não pode vir, se tem outro compromisso, que se peça um representante. A senhora nem é vereadora aqui, né? Quer dizer, não é possível que não tenha, se não puder vir prestigiar e participar, outra coisa também acredito que os seus eleitores devem estar satisfeitos. Né? Não estou aqui querendo jogar pedra em ninguém, mas a pessoa primeiro, ele tem que ver que ele é um servidor público. Ele está a serviço do público, ele foi eleito para aquilo ali. Foi eleito, ou ele passou num concurso, ou se ele está ali só num cargo honorário, o juiz de paz, por exemplo, que hoje não recebe, ele aceitou aquele mundo, ele tem que saber da função dele. O grande problema nosso hoje é esse. Né? A gente chega, esse SUS é uma porcaria. O pessoal, porcaria por quê? Tem que saber usar, tem que saber procurar o direito certo. Né? Mas hoje o problema que a gente tem, igual esses números aqui que me passaram do Ministério da Saúde, hoje está sendo feito um levantamento enorme no Ministério da Saúde. No final do ano passado, foi feito um levantamento das ações que realmente nós compramos medicamento. Nós compramos medicamento, a União teve que comprar 632 ações. Chegou no final, nós não conseguimos reverter, eliminar no país inteiro. Para essas 600 ações, gastou-se 189 milhões de reais, só para comprar esse remédio, só com o remédio, fora o transporte aéreo, que eu já falei o absurdo que foi. Quer dizer, esse dinheiro não foi lá na Casa da Moeda e pegou esse dinheiro saiu do SUS, porque todo o dinheiro do SUS, ele está na lei orçamentária anual. Então esse dinheiro, apesar do Tribunal de Contas da União, e aqui em Minas Gerais, o Tribunal de Contas de Minas Gerais também faz isso, ele não implica com o gestor estadual, municipal e federal de gastar o dinheiro com determinação judicial, mas esse dinheiro ele sai da conta que era do Ministério da Saúde. Então esse dinheiro que está pagando medicamento para alguns felizardos que vão lá na justiça e conseguem o remédio que quer, está tirando o remédio que ia ser comprado para todo mundo, no posto de saúde, no tratamento. Estou aqui falando também que quem procura a justiça não precisa. Né? Eu vi muitos casos, que eu participei de audiência em Belo Horizonte, que realmente dá dó da pessoa. A pessoa precisa, são pessoas que estão assim, mas muitos casos a gente viu que são pessoas que querem pedir, pessoas que não precisam, querem pedir um medicamento que o médico dele falou, isso é experimental, mas vamos ver para o seu caso. Né? E conseguem eliminar, e a gente aqui, todo mundo é que tem que pagar isso. Então, como eu falei aqui, esse fundo, né, existem esses 3 fundos de recursos que dá para a gente controlar, e o controle do SUS, ele tem previsto na lei, e deve ser feito um controle social, né, através dos conselhos de saúde, que prevê que 50% dos membros tem que ser da comunidade, não pode ser o pessoal governamental, não pode participar do governo, e tem o controle governamental, né, que são as auditorias que são feitas, tem no caso da União tem o DENASUS, aqui em Minas tem a Secretaria de Estado, e nos municípios tem a auditoria da Secretaria do Município. Essa questão dos medicamentos,
é muito importante que se saiba, se divulgue, né? Existe um protocolo clínico, chama até protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, que é feito no âmbito do SUS, que todo mundo participa dele, né? Todo mundo que eu falo, os atores envolvidos ali no SUS. Então, são comissões tripartites dos 3 entes, mais população, mais a comunidade acadêmica, mais os profissionais de saúde, e eles, com análise em várias condutas, né, experimentos científicos, eles estabelecem quais são os remédios que fazem parte da lista, quais são os procedimentos clínicos e terapêuticos, então não é aleatório. Então hoje, como eu comecei a comentar aqui no início, o Supremo Tribunal Federal já chegou, porque tem várias decisões, mas a gente chega até o Supremo, então hoje o Supremo ele entende o seguinte, que tem que se evitar qualquer remédio ou qualquer procedimento terapêutico que não seja aprovado pela Anvisa ou aprovado pelas normas do SUS. Tem que tentar evitar. Agora, se é um paciente específico que fez aquele tratamento e tem um estudo, tem um laudo do médico falando que não resolve problema de saúde daquele cidadão com aquele medicamento, com aquela terapia, o Supremo já aceita remédios que não estão na Anvisa, mas são casos excepcionais. Tem que provar que aquele remédio, aquele benefício terapêutico não vale para aquela pessoa. Né? Então, hoje, pelo fato da Constituição ter amparado o direito à saúde igualitário e universal, o Supremo hoje acha que a pessoa tem direito a buscar tratamento aonde ele estiver, se for um tratamento comprovado, um remédio comprovado. Os gastos, né, com a saúde, aqui em Minas, né, que trata do nosso caso o TCE, no portal do TCE, tem lá todos os gastos são feitos por saúde. Então, já na palestra dos colegas que me antecederam, que mostraram muito bem hoje essa grande ferramenta que a gente tem da internet, né? E se for um caso mais específico no município, quero saber essa verba e tal, tem jeito até com a lei de acesso à informação, né? Se não tiver disponibilizado na internet, de buscar. E sobre o modelo de regulação em Minas, como eu falei, né? São João del Rei está aqui, vamos falar da cidade que a gente hoje está, né? Está aqui previsto que ela tem que tratar tanto da baixa, né, do primeiro ali do postinho de saúde, a média complexidade, tanto a alta complexidade, que ela recebe inclusive dinheiro para isso. Existem, né, hoje existem duas relações, que é a Relação Nacional de Ação de Serviço de Saúde, que chama RENASE. Essa RENASE ela deve ser atualizada de 2 em 2 anos, ela é feita pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, e aí ela traz todo o procedimento, né, terapêutico que tem que ser feito. E ela tem que ser seguida pela União, pelo Estado e pelo município. O município e o Estado que quiser, ele pode ter uma relação dele, por exemplo, como o pessoal aqui veio lá de Januário. No norte de Minas a gente tem aqui um problema mais específico de pele, que é muito sol, então ela pode ter lá um procedimento que talvez lá em Poços de Caldas não vai ter por causa do clima. Tem a lista, que agora é de medicamento, que é conhecida como a RENAME, né, RENAME SUS, que é uma lista de medicamento. A RENASE são de procedimentos, né, do serviço de saúde, a REMANE são os medicamentos. Elas são facilmente encontradas no site do Ministério da Saúde, que é www.saude.gov.br. E essa relação, essas duas relações, elas são referenciais para o setor privado e elas são obrigatórias para o setor público. Então, qualquer um que buscar o serviço público de saúde e quiser saber o que ele tem direito, é só acessar esse portal, pega lá o medicamento tal, é previsto para o município me fornecer esse medicamento. Tem que ter esse medicamento, o município recebe o dinheiro para dar esse medicamento. O prefeito, o secretário de saúde, que falar não tem dinheiro para isso, ele está mentindo. Está mentindo porque vem o dinheiro, isso é comprovado que vem o dinheiro. Se está na lista, tem que comprar. Procedimento que está lá previsto. Se está previsto no RENASE, tem que fazer o município. Esse município é contemplado com gestão média complexidade e baixa complexidade. Ele tem que fazer um procedimento ortopédico assim. Se é previsto, se está na norma, ele recebe dinheiro para aquilo. Se ele não está fazendo, é porque o dinheiro está indo para outro lugar. A contrapartida, só para ter uma ideia aqui da questão medicamentosa,
A contrapartida federal, por pessoa, né, não por remédio, mas o que vem, o governo federal dá R$ 5,10 per capita ano, a estadual R$ 3 e a municipal R$ 1,86.